foi lançado um novo trailer do episódio de Miraculous e Exigozen. Basicamente, nesse trailer, nós vamos ver muita coisa como a Cerise, a transformação da Cerise e da Ryuko, entre outros segredos. Se quiser continuar entendendo, é só assistir o vídeo. Eu me chamo Hara e vamos lá. Bem, foi lançado o trailer de Miraculous e nele foi revelado muita coisa. E alguma dessas coisas eu quero saber se você percebeu. Bem, vamos lá então pro vídeo. Bem, vamos falar da primeira coisa que foi revelada. Foi revelado que a Kyoko e o Felix estão cada vez mais se amando, né? Elas fazem videochamada e se transformam, né, em suas versões de voar para eles conseguirem se encontrar. Isso já foi revelado no episódio Sereia Adormecida. Basicamente, a Kyoko e o Felix, eles estavam conversando em videochamada nesse episódio e eles vão se encontrar. Bem, eles vão se encontrar no trilho de trem e vão dar um abraço, mas aí vem a pergunta: o que exatamente o Felix está fazendo em Paris? O que vai acontecer para o Felix precisar ir para Paris? E por que ele não pegou a sua versão de voar, o seu traje especial, e não foi encontrar a Kyoko? Bem, não sabemos, mas já é revelado que o Felix ele vai encontrar a Kyoko, então isso significa que alguma coisa vai acontecer em Paris para ele ter que sair da sua cidade, no caso o seu país, para ele ir para Paris, né? Bem, vamos tentar descobrir isso daqui a pouco nesse episódio. Falando em Felix, a gente finalmente temos um episódio dando mais destaque para ele. A gente não teve nenhum episódio até agora onde ele apareceu. A gente não sabia nada sobre ele e porque ele ainda não tinha aparecido na série, já que ele tem um grande destaque em muita coisa que aconteceu nos episódios, né, da quinta temporada. E bem, finalmente temos o design dele, a gente está vendo ele aí e a gente agora está entendendo o porquê ele vai demorar tanto de aparecer no episódio. Não sabemos exatamente o motivo, mas isso vai ser revelado e ele finalmente vai aparecer em Miraculous. Bem, basicamente ele tem um design bem diferente, ele nem parece tanto assim um Adrian se a gente for analisar, mas sim, ele é um gêmeo do Adrian, só que ele não se parece tanto assim, mas basicamente ele é uma cópia do Adrian. Bem, ele tá bem bonito e na minha opinião, ele tá até mais bonito que o Adrian. Desculpa aí, Adrian, mas ele tá até melhor que você, pra ser sincero. O que é que tá acontecendo? Será que os criadores odeiam tanto assim o Adrian para fazer isso com ele? Agora, uma coisa que apareceu em Miraculous é finalmente a Layla, ou Cerise, como você preferir chamar. Gente, basicamente a Cerise finalmente apareceu em Miraculous e ela está falando com a mãe da Kyoko. Basicamente, ela finalmente apareceu e se a gente for analisar, ela tá com o mesmo design da quinta temporada. Um cabelo curto e aquela mesma roupa que ela usava antes. Então, basicamente, ela ainda continua com o mesmo design. Não, ela não mudou quase nada. Apenas está um pouco diferente, né? Mas ela ainda é aquela mesma Layla da quinta temporada de Miraculous. Não sabemos exatamente o que é que ela tá fazendo com a mãe da Kyoko, mas ela finalmente apareceu para alguém. E isso é muito estranho, já que ela tá como camaleoa, se disfarçando pelos lugares e aparecendo. Falando em mãe da Kyoko, ela vai ser akumatizada nesse episódio. E vai ser a mesma akumatização de sempre, a mesma akumatização repetida. Vai ser aquele robô gigante que apareceu no primeiro episódio que a Ryuko ganhou seu Miraculous. Só que ele vai ter habilidades diferentes, para a gente ver aqui. Uma das habilidades diferentes dele é que basicamente ele vai soltar phases de lasers na sua boca. E vai atacar Ladybug e o Cat Noir. Bem, basicamente esse é um dos motivos principais que faz esse akumatização ser totalmente diferente. Ele também terá uma boca na sua barriga que não sabemos exatamente para que serve, a mesma função que a primeira akumatização dela teve, mas ao que dá a entender, ela vai ser uma akumatização mais forte. Então sim, a Layla de novo pegando akumatizações e deixando elas melhores. Mas isso é a única coisa que sabemos dessa akumatização até agora. Agora, uma coisa bem interessante que vamos ter nesse episódio é também duas transformações novas que finalmente a gente esperava. Vamos falar primeiramente da akumatização da Kyoko. Bem, a gente vai ter finalmente a transformação da Ryuko, que a gente nunca teve até agora. Isso é uma das coisas que foram cobradas e nunca teve na série, e a gente finalmente vai ter, que é a transformação da Ryuko e ela usando os seus poderes. Basicamente a gente vai ter finalmente a transformação dela e a gente vai ver como é que vai ser. A gente teve uma imagem que revelou só uma pequena parte da transformação, mas obviamente a gente vai ter o restante. Também outra transformação que a gente vai ter é, por exemplo, a Cerise. Basicamente a gente tá tendo finalmente a transformação da Crisálida, pelo menos de uma forma totalmente diferente de como é ela com seu traje da borboleta. Basicamente nesse episódio a gente vai ter a transformação dela, então isso vai ser bem legal porque a gente também vai ter outra transformação que é a da Crisálida.
Bem, a gente consegue ver um pouco do seu traje. Basicamente ela tem um traje até que parecido com o do Rock Moth, tá? Só pra deixar bem claro, é um traje totalmente roxo, sem muitos detalhes, mas é de uma versão mais feminina dela. Ela tem um salto alto e obviamente ela tem a sua bengala. Bem, ao que dá a entender, ela vai ter um cabelo loiro e ela vai ter um detalhe de borboleta no seu traje. Só que essa parte não é mostrado muito, mas isso significa então que ela também vai ter um detalhe de borboleta em seu traje. Então, sim, é um traje até que bonito e não é muito diferente do Rock Moth. Muita gente fez muita teoria, mas agora a gente tem um detalhe bem mais específico do seu traje. E bem, até que não é feio, tá? É bem bonito. Outra coisa que vai aparecer nesse episódio é a mãe da Ryuko. A gente vai ter mais destaque sobre ela, a gente vai saber qual é o plano dela depois que o Rock Moth foi derrotado. Basicamente a gente vai ter mais respostas sobre ela. Ela vai ter um episódio que vai aparecer ela e vai falar um pouco sobre a personagem. Vamos descobrir mais sobre ela. Bem, uma coisa que ficou bem nítido nesse episódio é que a Layla e a mãe da Ryuko, elas vão ter uma aliança. Basicamente, ela vai ter alguma junção com a mãe da Kyoko, como alguma parceria. Pois para a Layla aparecer para alguém, significa que ela ou ela confia ou tem algum plano para isso. E bem, aparentemente elas duas vão ficar unidas, assim como o Rock Moth e a mãe da Ryuko antes. Bem, isso significa então que elas vão ter alguma parceria, mas não sabemos exatamente o porquê. Pois basicamente, senão ela não aparecia. E a maior prova disso é que no final do trailer a gente consegue ver a Layla saindo da aromatização. E isso significa então que elas estavam juntas até nesse momento. Então ela tem algum plano junto com a mãe da Ryuko que não sabemos exatamente qual é. Mas a gente vai descobrir nesse episódio. Isso vai ser algo bem interessante e eu quero saber muito o que é que vai acontecer. Tipo, o que é que elas estão fazendo juntas? Qual deve ser a parceria delas? Bem, a gente vai descobrir isso em algum momento. Bem, também tem uma cena mostrando a Ryuko e o Felix dando 2 anéis para a Marinette. Aparentemente um é o anel da Ryuko, que pode ter o seu Amok, e o outro talvez seja a aliança do Felix, só que está muito diferente. Será que eles estão dando os anéis deles com os Amoks para ninguém poder controlar eles para algum motivo específico? Não sabemos, mas vamos descobrir. Bem, então basicamente é isso que a gente viu. E no caso é isso que a gente viu nesse trailer. A gente vai ter transformação da Cerise, a gente vai ter o Felix e a Kyoko dando seus Amoks para a Marinette. A gente vai ver uma nova parceria e a gente também vai ver mais desenvolvimento amoroso do Kyoko e do Felix. Esse episódio realmente vai acontecer muita coisa, né? E bem, a gente tem que analisar ele muito bem. Ele vai ser um dos episódios que mais vai acontecer coisas e miraculos. E é o que dá a entender, coisas mais relevantes. Ele definitivamente não vai ser um episódio filler. Então a gente só tem que esperar e analisar esse episódio. Bem, se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Eu espero você no próximo vídeo.